Bora. She call me Luda, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda. I got my gun on, yeah, she know I'm Bom. Desculpa aí, galera. Felipe Senpai na área, Senpai. Bora pro Silent Hill 3. O Silent Hill que a gente acabou de zerar. E bora pro Sandman explicando sobre ele. Sair aqui agora do vídeo do Silent Hill 2. E bora pra essa gatinha aqui, essa expansão, e eu acho que não ficou faltando muita coisa a ser falada. Caso você... a Heather. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui, e hoje retornando com a saudosa e aclamada franquia Silent Hill pro quadro Por Dentro da História. Curiosamente, essa foi a franquia que me motivou a criar esse quadro, e por isso eu dou muita atenção e o máximo de importância a cada detalhe dela aqui no canal. Aqui eu vou falar de toda a história, detalhe por detalhe, falando dos finais, curiosidades, inimigos, tudo em um único vídeo. E se você quer jogar o jogo e não sabe onde, na data desse vídeo, Silent Hill 3 está disponível para PlayStation 2, PC, isso na versão original, e PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series, através da HD Collection e da retrocompatibilidade. Quem está chegando de paraquedas... Joga a versão do PC. Tá mais HD, como a gente gravou agora pro canal. Melhor. agora e não conhece o canal, aqui em cima tá passando uma playlist de vídeos que eu fiz sobre essa franquia e também tem muita coisa interessante além dos vídeos de história, então fica a recomendação para vocês assistirem pelo menos do Silent Hill 1 e o vídeo que eu fiz falando sobre os cultos relacionados à cidade. Na descrição desse vídeo tem link para diversas coisas interessantes envolvendo todo esse universo Silent Hill, livros, HQs, jogos, camisas, o que vocês imaginarem associado a esse jogo e a essa franquia tem aí na descrição do vídeo. E um último aviso, deixa o like para fortalecer, isso é bom não só para mim, como para vocês também que vão receber conteúdos parecidos com esse de outros criadores aqui no YouTube. Aproveita também e me segue nas redes sociais que estão todas linkadas no comentário fixado aí embaixo. Sem mais demora, bora lá para mais um Por Dentro da História. Segue o cara aí, o cara é da hora. E segue também. Eu vou deixar o link dele aqui na Em Silent Hill opera um grande culto denominado de A Ordem, e esse culto adora uma divindade conhecida apenas como Deus, que não tem nada a ver com o Deus cristão. Segundo as escrituras sagradas desse culto, foi a humanidade que deu origem a esse Deus. No início dos tempos, todos os humanos eram imortais, não havia tempo e toda a humanidade estava fadada a sofrer eternamente. Foi então que um homem e uma mulher pediram por salvação e por todo o fim do sofrimento. Ele ofereceu uma serpente ao sol e a mulher ofereceu uma folha de junco. Esses pedidos deram origem ao Deus da Ordem e a primeira coisa que o Deus ou a deusa, já que ela é representada como uma mulher, fez foi criar o tempo. Além disso, retirou a imortalidade dos humanos para que eles pudessem valorizar mais as suas vidas, trouxe alegria para as pessoas, criou anjos para indicar o caminho do paraíso e após gastar todo o seu poder, essa deusa teve um esgotamento físico e acabou morrendo. Só que antes de morrer, ela prometeu que voltaria, dando esperança para todo mundo. Com base nesse mito, a grande parte dos membros da Ordem acreditavam que eles só poderiam trazer de volta essa deusa se eles replicassem as condições iniciais da sua criação, ou seja, a humanidade deveria estar mergulhada no caos e no sofrimento. Como é muito Vou comer primeiro, mas pode trazer a comida, por favor. comum, a religião da Ordem sofreu influências externas de outras religiões, e em algum momento da história chegou-se à conclusão de que para o Deus da Ordem retornar, ele precisaria ser gerado por uma sacerdotisa. Ela deveria sentir muita dor e muito ódio, e esses sentimentos alimentariam esse Deus. Dahlia Gillespie, uma mulher que fazia parte do alto escalão da Ordem, indicou a sua filha, Silent Hill Origins. O Zero. Alessa Gillespie, para gerar o embrião divino. Ela foi muito maltratada na infância, inclusive teve seu corpo praticamente carbonizado. Quem descobre os tentáculos dessa ordem dentro de Silent Hill é o caminhoneiro Travis Grady, que passava pela cidade na época. Ele consegue até certo ponto atrapalhar os planos da ordem, e a Alessa divide a sua alma em duas partes, deixando-a na estrada e posteriormente sendo encontrada por Harry Mason e sua esposa. 7 anos após isso, a criança, que agora era chamada de Cheryl, retorna a Silent Hill na companhia do seu pai e após um acidente de carro, ela é atraída pelo sofrimento de sua outra metade e sai do carro se perdendo de Harry e seu pai. Ela explora a cidade inteira, que agora está infestada de monstros, e vai descobrindo tudo relacionado ao culto até chegar em uma batalha final com o demônio chamado de Incubus. Harry vence, mas não consegue pegar sua filha. Alessa entrega a ele um bebê que teria a essência de Cheryl e Alessa, tudo isso dentro do mesmo corpo, e é aberto um portal e Harry vai embora junto da criança. Harry cria a criança novamente e a batiza de Cheryl, como era o nome que ele tinha dado originalmente à sua filha.
Um episódio acontecido durante a infância dela fez com que ele adotasse algumas medidas de segurança. O culto de Silent Hill sempre esteve à procura dela e em algum momento mandaram um homem sequestrá-la e Harry Mason acabou matando esse homem e no seu julgamento ele acabou sendo inocentado por ter sido considerado que ele agiu em legítima defesa. O fato de Cheryl estar sempre exposta fez com que ele fosse obrigado a se mudar e para protegê-la... Peraí, galera, minha mãe tá aqui. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, obrigado, mãe. Ele alterou seu nome para Heather e tingiu seu cabelo de loiro, tudo isso para evitar que ela fosse encontrada. Harry tinha uma grande preocupação com sua filha e por isso ele escondeu dela todas essas informações. Nos períodos de 17 anos após Harry ter levado Cheryl de Silent Hill, o culto parecia estar menos influente, com Dahlia morta e como não tinha mais conhecimento do paradeiro de Cheryl, a ordem não tinha mais tanta influência até que duas pessoas resolveram resgatar o culto novamente. Eram eles Vincent Smith e Claudia Wolf. Vincent era responsável por angariar recursos para reerguer a ordem e Claudia era uma alta sacerdotisa dentro da ordem. Claudia era amiga de infância de Alessa e assim como Alessa tinha pais fanáticos que a obrigavam a seguir os dogmas do culto. O pai de Claudia era um homem chamado Leonard e ele possuía um alto posto dentro da ordem e por isso era muito abusivo com sua filha, chegando a agredi-la tanto verbalmente quanto fisicamente. Ele era tão fanático que até mesmo os membros da ordem viam nele alguém desequilibrado e destituíram ele do cargo e ele acabou sendo internado em um sanatório. Claudia acreditava que o Deus da ordem só poderia vir através do sofrimento. Ela entendia que somente um Deus nascido do ódio e da dor teria empatia com os humanos. Ela acreditava que a alegria deixava as pessoas egoístas. Tentando trazer o Deus após a tentativa fracassada da Ordem 17 anos atrás, Claudia contrata um detetive chamado Douglas Cartland para encontrar Heather. Tudo parecia ter se acalmado, Heather agora é uma jovem de 17 anos, vivia sua vida normalmente até que um dia, ao ir ao shopping, ela acabou adormecendo e tendo um pesadelo com Silent Hill. No sonho ela se via em um parque de diversões macabro, com dezenas de monstros ao seu encalço e ao fugir de todos, ela chega em uma montanha-russa, mas acaba sendo atropelada e aparentemente morrendo nesse pesadelo, o que faz ela acordar. Ela sai da cafeteria e depois de conversar pelo telefone com seu pai, ela acaba sendo perseguida por um homem desconhecido. Esse homem é Douglas, o detetive contratado por Claudia para encontrar Heather. Douglas pede que ela converse com ele. Ele diz que foi contratado para encontrá-la e Heather, que já havia sido instruída por seu pai a não conversar com estranhos, o ignora e ameaça gritar diante da insistência de Douglas. Ela entra pelo banheiro e consegue achar uma saída pela janela. Só que o shopping que ela está agora parece estar totalmente deserto, habitado somente por criaturas iguais às que ela viu no seu sonho. À medida que ela tenta encontrar uma saída do lugar, ela se encontra com Claudia. É dito que os monstros presentes no lugar vieram para testemunhar o início da chegada do paraíso na Terra e que Heather seria a responsável por trazer esse paraíso. Depois de uma breve conversa entre as duas, Heather tem uma forte dor de cabeça e desmaia. Ao despertar, ela continua enfrentando dezenas de criaturas, presenciando mudanças de mundo como se fossem parte de um pesadelo, até que ao derrotar um verme gigante, o mundo parece voltar ao normal e ela reencontra Douglas. Primeiro boss. Ao que parece, não era somente Heather que estava vendo todos aqueles monstros. Douglas também estava vivenciando o mesmo que ela e parecia estar tão confuso quanto. Apesar disso, Heather acha que ele tem alguma ligação com Claudia e resolve o ignorar e seguir em direção ao metrô para sua casa. A breve sensação de normalidade que ela havia presenciado há pouco tempo acaba se encerrando ao chegar na estação de metrô. Ela continua encontrando os monstros por onde quer que ela passe e o caminho até sua casa faz ela ter que passar pelo metrô, pelos esgotos da cidade e até um prédio comercial. O caminho pelo prédio a levaria diretamente para sua casa, mas o caminho está bloqueado por uma criatura que, apesar de não atacá-la diretamente, impede a sua saída. Nesse lugar, ela continua transitando entre mundos involuntariamente. Durante essa exploração, ela encontra o Vincent, que dá detalhes do passado dela. Ele nega estar mancomunado com Claudia, dizendo que ela sofreu uma lavagem cerebral feita pela mãe de Heather. Ao ver que ela não sabe do que ele estava falando, Vincent conclui que Harry não contou sobre o passado de Heather a ela. Heather acha Vincent muito suspeito e imagina que, apesar dele dizer o contrário, ele está sim de alguma forma ligado também a Claudia. Ela continua buscando uma forma de sair do lugar e acaba encontrando pedaços de um livro contendo um conto muito semelhante à situação que ela estava passando agora. O conto faz menção a um reino onde cidadãos da cidade ficaram presos dentro da própria cidade, pois um monstro surgiu bloqueando a saída e esse monstro devorava todos que tentassem passar. O rei sem opções enviou uma sacerdotisa para resolver o problema, ela tentou resolver na base do diálogo e acabou sendo morta pela criatura.
Por alguma benevolência divina, a sacerdotisa retornou à vida e voltou para confrontar a criatura. Dessa vez ela citou um encantamento em latim que dizia Tu fui ego eris. Eu fiquei de pesquisar isso no canal. O que você é, eu era. Nessa hora o monstro Essa é a do conto tradução? solta um grito e desaparece. Ao ler o conto e citar a frase em voz alta, a mesma coisa acontece com Heather e o monstro que bloqueava a passagem desaparece. Finalmente o caminho até sua casa estava livre, só que chegando até lá ela tem uma surpresa. Vou pegar a comida porque agora o pau vai quebrar. Vou comer e jantar enquanto vejo o vídeo do Sandman e faço react com vocês. Vocês querem arroz, feijão, macarrão aí? Macarrão não. Franguinho e salada. Deixa eu botar na boquinha de vocês aqui que estão me assistindo. Pra quem estiver me assistindo. Ou me assistindo no futuro aqui, ó. Toma aqui, ó. Na boquinha. Nham, 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 nham. Gostoso. Obrigado, Jesus, cara. Segue o baile. Harry Mason havia sido assassinado. Ele estava sentado em sua cadeira, envolto no seu próprio sangue. O personagem do 1 foi assassinado no 3. Sobrevivemos no 1 pra morrer no 3. Ou melhor, ele, né? Não, é nós, mas agora nós continuamos com a Heather, em nome de Jesus. Depois de lamentar a morte do seu pai, ela segue a mancha de sangue que leva até o topo do seu apartamento. Lá ela encontra a Cláudia, que assume a autoria da morte de Harry. Ela ordenou uma criatura chamada de missionário a matar Harry e o motivo que Valeu, mãe, tô gravando aqui, tamo junto. fez com que ela ordenasse a morte do pai de Heather era fazer com que ela sentisse bastante ódio e também por se vingar pelo que ele fez à Ordem há 17 anos atrás. Ela continua dizendo que Heather dará a luz ao Deus que trará o paraíso e finaliza dizendo que a jornada de Heather começará em Silent Hill. Heather enfrenta o assassino do seu pai e o mata. Retornando ao seu apartamento, ela encontra Douglas e manda que ele vá embora, pois se ele não a tivesse encontrado, jamais isso teria acontecido. Ela presta os últimos ritos ao seu pai e Douglas se coloca à disposição para levá-la a Silent Hill para pelo menos tentar se redimir por tê-la encontrado. No trajeto até a cidade, Heather, ao ler o diário do seu pai, começa a lembrar do que aconteceu anos atrás. Lembrar de toda a história envolvendo a Alessa e o culto, de como a Alessa foi sacrificada para trazer o Deus ao mundo, de como ela sofria bullying na escola por seus amigos, que a chamavam de bruxa, e como ela morreu trazendo o Deus a esse mundo. Lembra, inclusive, que antes de morrer, a Alessa entregou ainda bebê a Harry. Ao chegar na cidade, ela é orientada a ir ao hospital, enquanto Douglas iria pesquisar a casa de Leonard Wolff, o pai de Cláudia. Lembra o que eu falei, que o Leonard havia sido... Mas vai colocar dentro da comida ou depois? Pode botar aí rapidinho, enquanto eu tô gravando aqui, mãe. Ah, tu tá gravando? Tô gravando. Valeu. Tamo junto. do internado no sanatório, é lá que ele tem o primeiro contato com Heather através de um telefone público. QG. E mortadela, isso aqui é? Aqui, ó, toma aí, ó. Pronto, lava sua boquinha, bora. Leonard demonstra ser contrário às ideias de Cláudia e por isso ele diz que pode ajudar a pará-la. Ele dá a sua localização, mas o acesso não parece ser tão simples. Durante o período em que esteve nesse sanatório, além de ver monstros o tempo inteiro, Heather presencia mais coisas bizarras e fica sabendo mais sobre alguns pacientes, como por exemplo Stanley Coleman, um homem que tinha uma paixão obsessiva por Heather. Ela encontra diversas notas dele, onde ele demonstra sua obsessão, tanto é que essas notas estão sempre acompanhadas de uma boneca que Heather costumava brincar na infância. Stanley talvez seja a representação do medo que Heather tinha dos Stalkers. Não se sabe ao certo quem é esse cara, mas em uma ligação misteriosa que ela recebe, um homem menciona que Stanley está no subsolo e seu novo número é o 7, possivelmente indicando que Stanley está morto e o seu corpo estava presente no necrotério, marcado pelo número 7. Por falar nessa ligação, ela é feita através de outro telefone público e é pelo número 7. Por falar que Stanley está no subsolo e seu novo número é o 7, possivelmente indicando que Stanley está morto e o seu corpo estava presente no necrotério, marcado pelo número 7.
Falar nessa ligação, ela é feita através de outro telefone público e essa voz misteriosa, além de mencionar Stanley, parabeniza Heather pelos seus 31 anos, depois parabeniza pelos seus 24 anos. Por que 31 anos? Porque a Alyssa tinha 14 anos nos eventos do Silent Hill 1 e 17 anos de Heather, então somados dá 31 anos. E por que 24 anos? Porque a idade de Cheryl ao desaparecer foi aos 7 anos, mais os 17 dela atualmente. Heather encontra Leonard, uma criatura agora deturpada e que queria parar Cláudia, não porque achava que ela exagerava nos seus métodos, e sim porque ele acreditava que o paraíso da Ordem deveria estar restrito somente àqueles que acreditavam nele. Ao ver que não havia nenhum tipo de concordância de ideias, Leonard a ataca e ao morrer ele deixa cair um selo que poderia ser usado contra Cláudia, o selo de Metatron. Ao explorar toda a cidade em busca de Cláudia, Heather se vê no mesmo parque de diversão do seu pesadelo. Ela encontra Douglas, que havia sido ferido por Cláudia, e aqui ele conta um pouco do seu passado, dizendo que ela lembra muito seu falecido filho, informando que seu filho faleceu quando foi baleado tentando assaltar um banco. Ela deixa ele descansando no lugar e depois da conversa ela encontra a memória de Alyssa, um resquício da vontade de Alyssa que queria acabar com todos os planos da Ordem e talvez se Heather morresse, isso eliminaria os planos da Ordem por com todos os planos Obrigado. da Ordem e talvez se Heather morresse, resquício da vontade de Alyssa que queria acabar com todos os planos da Ordem e talvez se Heather morresse, isso eliminaria os planos da Ordem, por isso há esse confronto entre as duas. Após o embate, Cláudia revela Mas não ia parar. Não ia parar a Ordem. E agora a batalha final. que o Deus da Ordem está crescendo dentro do ventre de Heather e enquanto ela agoniza no chão, Cláudia vai embora. Após se recompor, ela encontra Vincent, que dá uma declaração no mínimo estranha. Ele diz que Heather é a pior pessoa naquele lugar, pois ela adora ouvir os seus inimigos gritarem e sangrarem. Ao retrucar que eles são apenas monstros, ele questiona se eles parecem monstros para ela, induzindo que talvez ela possa estar matando pessoas em vez de monstros. Depois dessa conversa, ela encontra a Cláudia junto Pessoas que foram lá, mas virou monstro. de Vincent. Ambos discordavam e Cláudia acaba matando Vincent por considerar ele um herege. Ao presenciar a cena, Herege é traidor, pra quem não sabe. Heather começa a ter contrações como se fosse dar à luz aquele momento. Entretanto, ela lembra de um pingente que o seu pai lhe deu anos atrás. Lembra não. Eu morri muito nessa parte. Nessa parte, se você chega, você que tá mexendo, tá chegando de paraquedas no vídeo, não assistiu eu jogando Silent Hill 3, vai ficar sozinho. Você, o Leonardo e ela. Leonardo tá morto. Leonardo não, Vincent. Se você demorar pra tirar ou for pra porta, ou demorar pra tirar na Cláudia ou correr pra porta, o Samuel vai nascer dentro de você e vai te matar. Teu corpo vai ficar todo vermelho e vai te matar. E se você atirar contra a Cláudia, descer a faca nela, descer o soco, vai acontecer a mesma coisa. Então você tem que entrar no menu e pegar selecionar esse pingente e usar. Dizendo para que ela nunca o tirasse. Dentro desse pingente estava contida uma substância nociva a esse deus. A substância conhecida como Aglaofotes. Ela engole a substância e vomita o feto do deus. Ao presenciar a cena, Cláudia Caraca, eu tô comendo, cara. Tô comendo. corre desesperadamente e engole o feto, fazendo com que ela mesma tenha a sua concepção imperfeita, mas ainda assim suficiente para que ele possa nascer. Valtiel, um dos anjos que fazem parte dessa ordem, aparece e cobre o rosto do deus, que tem a aparência de Alyssa. O confronto final começa e Heather consegue vencer a luta. Ela se encontra com Douglas e ambos partem Samael, vai. dali, encerrando assim a sua jornada de vingança e redenção. Heather, is it really over? Not yet. You're still alive. Heather? Deu troco nele, porque quando ele enfrentou a Cláudia e acabou machucado, a Heather veio conversar com ele e quando a Heather tava indo embora, ele apontou uma arma na cabeça dela e falou, ó, acho que se eu te matar aqui, acaba tudo. Ela falou, você tem razão, mas deixa que eu resolvo, não vai acabar aqui. Aí ele deixou, aí ela só deu troco de susto, entendeu? Just a joke. You've got
terrible I'm taste. sorry. Heather, did You you... don't have to call me that. I'm not hiding anymore. Want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. É isso. Como de praxe nos jogos da série Silent Hill, Silent Hill 3 também traz alguns finais alternativos, lembrando que em função de uma referência feita no Homecoming, ficou estabelecido que o final canônico foi o que eu mostrei agora há pouco durante a história, que é aquele onde o Douglas e a Heather sobrevivem, e os demais finais são Possessed, que é o final que é obtido quando atendidos certos requisitos, como matar um grande número de inimigos e perdoar o confessor na cena do confessionário. Aqui Heather Nossa, eu perdoei. Na cena do confessionário eu perdoei. Que era a mulher que tava. Mas eu só não fiz isso. Eu acho que eu só não peguei esse final porque eu não matei tanta gente assim. Que eu tive que correr de muitos inimigos. Caraca, se eu tivesse escutado meus momentos de raiva, se eu tivesse dado a vazão a eles, eu teria matado muitos bichos e eu teria feito esse final. Ela está parada diante do corpo de Douglas, que ao que tudo indica foi morto por ela, já que a sua mão está com uma faca completamente ensanguentada. A mesma faca que ela aparece usando no sonho lá no começo do jogo. E, segundo alguns teóricos do jogo, esse final faz referência à fala de Cláudia, que diz que Heather traria o paraíso com suas mãos manchadas de sangue. Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise, with blood-stained hands. Final UFO ou Revenge. Deixa eu Come. ver, mas ela tá com a Com mão sua cheia de droga sangue mesmo? Deixa eu ver. cena do confessionário. Aqui Heather está parada diante do corpo de Douglas, perdoar o confessor. Mas não tá com o corpo possuído, Na o segunda corpo foi vermelho. aparece final UFO ou Revenge. Como padrão, sempre tem o final galhofa conhecido como final UFO. Aqui continua os eventos do jogo anterior, onde o James no Silent Hill 2 havia sido sequestrado por Harry e um alienígena. Em Silent Hill 3, Heather volta para casa e encontra seu pai vivo e tomando chá na companhia de James e de um alienígena. Ela conta ao seu pai o que aconteceu a ela em Silent Hill. Ele pratica algum tipo de luta com James, jurando que irá se vingar da cidade de Silent Hill pelo que fizeram a sua filha. Em seguida é mostrada a cidade sendo destruída por uma invasão alienígena. E o outro final, entre Foi que eu... Mano, se pelo menos se tocassem fogo nessa cidade, mano, pra fazer igual a Raccoon City. Quando eu terminei de zerar Silent Hill 3 no meu canal, que vocês viram, eu falei que eu acho que agora o arco acaba. Quando for Silent Hill 4 vai ser outra história em outra cidade. Se continuar em Silent Hill 4, o Don Power e o Homecoming, que venha um míssil e destrua Silent Hill, igual fizeram com Raccoon City e Resident Evil. aspas, que em determinados momentos mostra quando a Heather morre durante o jogo, há uma mini cena do Valtiel carregando o corpo dela. É uma cena curta, mas o suficiente para que alguns fãs especulem que esse também possa ser um final alternativo, significando que essa cena do Valtiel carregando o corpo da Heather seria uma ressurreição para que ela continuasse na jornada de dar a luz ao Deus da Ordem, justificando assim ela voltar após a morte. Silent Hill tem uma gama muito grande de inimigos e um diferencial da franquia é que ele geralmente tem uma relação com a mente, às vezes do protagonista, às vezes do vilão, mas em sua maioria a aparência dessas criaturas estão associadas a alguém e em Silent Hill isso também acontece. Teorias que especulam que essa criatura teria essa forma por a criatura representaria um tipo de parto chamado de parto pélvico, que é quando a criança nasce ao contrário do habitual. E é um parto que gera muita dor e traz muitos riscos à saúde da mãe e se encaixa perfeitamente no contexto da Heather que carrega o Deus da Ordem no seu ventre. Slurper é uma criatura de baixa altura ao dar à luz ao que ela chama de demônio. O Deus da Ordem é aquele que estava dentro do ventre de Heather e que era cultuado pela Ordem de Silent Hill. Esse feto facilitaria o ódio que Heather estava sentindo após a morte de Harry, por isso os inimigos são semelhantes ao algoz de seu pai. Split Worm é o primeiro boss do jogo, sua aparência é de um verme que sai de dentro de uma espécie de abertura da sua própria cabeça. A sua forma pode fazer menção ao nascimento com um rosto saindo dentro de uma cavidade vaginal, sempre associado a parto, a nascimento, já que é um dos temas desse jogo. Nurse é a enfermeira que já é padrão na série, representa as enfermeiras que cuidaram a Alessa no hospital de Silent Hill.
Leonard Wolf é o pai de Cláudia, era um radical religioso e em se tratando de cultos em Silent Hill, dizer que alguém é radical significa que ele está muito acima dos outros personagens. Leonard era muito agressivo, principalmente com quem não compactuava com essa concepção de paraíso. Ele acreditava que o paraíso era só para quem acreditava na deusa e na ordem, a visão diferente de Cláudia, que achava que era para todos, e em razão dessa divergência, Leonard sempre foi muito agressivo com sua filha, a submetendo a abusos físicos e psicológicos. Memória de Alessa é a representação de Alessa e o seu desejo de destruir o deus da ordem que estava no ventre de Heather. Ela entendia que se matasse Heather, ela estaria a poupando de uma dor maior no futuro ao dar à luz ao que ela chama de demônio. O deus da ordem, poupando. Eu acho que se a Heather deixasse ser dominada pelo Deus da Ordem, ela se tornaria esse tipo de pessoa. Seria a Heather possuída, entre aspas. Aí ela mataria o policial que acompanhou ela, no caso. E assim, acho que seria assim que voltaria o Deus do mundo, o Samael. De uma mundo não, o Deus da Ordem. a dor maior Samael. no futuro ao dar à Voltaria luz assim. é o que ela chama de demônio. O deus da ordem é aquele que estava dentro do ventre de Heather e que era cultuado pela Ordem de Silent Hill. Esse feto, para se desenvolver, precisaria ser alimentado com ódio, semelhante ao que aconteceu com Alessa nos eventos do primeiro jogo. Por isso, Claudia Wolf mandou assassinar Harry mesmo para que Heather sentisse ódio e, com isso, alimentasse o feto. Após Claudia devorar o feto, ela se torna uma versão incompleta e semelhante a Alessa. A versão do deus após a transformação é visivelmente incompleta, apenas o rosto tem forma. E o outro motivo disso é a forma como se deu seu nascimento, passando de uma mãe para outra, sendo de forma incorreta, por isso o corpo da criatura parece não estar totalmente desenvolvido. Outro simbolismo que fica claro na luta contra a criatura é o buraco que forma antes da luta final, representando um parto violento, e o ato de pular dentro do buraco simboliza que a Heather derrotaria o monstro antes do seu nascimento. Quem quiser saber mais sobre o Deus da Ordem, vou deixar o link do vídeo que eu já até citei no início desse vídeo aqui, que eu fiz há algum tempo falando sobre a Ordem e o culto de Silent Hill. E por último, uma das criaturas mais importantes de Silent Hill como um todo, mesmo não havendo nenhum diálogo ou combate com essa criatura, que é o Valtiel, que é uma espécie de anjo dentro da religião da Ordem. O prefixo Valt é derivado da palavra francesa valet, que significa empregado, servo, serviçal, atendente, alguma coisa nesse sentido, e o sufixo El dentro da religião judaica significa de Deus. Então, Valtiel significaria algo como servo de Deus, serviçal de Deus, alguma coisa nesse sentido. Muitos teorizam que o próprio Pyramid Head é uma das formas de Valtiel. Ele era referido como um ser que levaria as pessoas a seguir o caminho do Deus da Ordem. Ele tem uma seita chamada de Seita de Valtiel, e no jogo ele aparece algumas poucas vezes. Normalmente está girando uma manivela que parece ter relação com a transição entre os mundos dentro do jogo. No começo, quando a gente começa o jogo, na música de introdução, no vídeo, aparece ele. Vamos às curiosidades relacionadas ao jogo. Tanto o Heather quanto o Pyramid Head são personagens extras que fazem parte de um jogo chamado Dead by Daylight. O trailer de anúncio dos dois personagens é muito bom e quem quiser ver completo, o link está aí na descrição. Caraca. Outra mídia que fez o uso da imagem da Heather foi o cinema com o filme Silent Hill Revelations. Se o primeiro filme mesclava elementos do 1 e do 2, Silent Hill Revelations é totalmente baseado em personagens do Silent Hill 3, tanto que a personagem principal é a própria Heather e conta com a presença de outros personagens, como Claudia Wolf e Douglas Cartland. O jogo traz uma série de roupas desbloqueáveis, é a primeira vez que isso acontece na franquia, e um dos trajes mais incomuns é o que se assemelha muito às roupas vistas em Sailor Moon ou animações japonesas, inclusive tem uma transformação que ocorre bem parecida com o anime Sailor Moon. Tem uma parte do jogo que pra mim é uma Lembrou a menina super poderosa. das mais emblemáticas, que é a cena do espelho, que é onde a Heather vê o seu reflexo. Nossa. Se você tá me assistindo pelo meu canal, você vai se lembrar. Nessa sala eu só consegui sair vivo dessa sala porque eu liguei a lanterna e voltei pra porta atrás. Um espelho e o seu reflexo aos poucos vai sendo tomado por manchas escuras, e se ela ficar tempo suficiente dentro da sala, a ponto do seu reflexo ser completamente tomado pela mancha, ela acabará morrendo. Eu não lembro se eu mencionei isso no vídeo de Silent Hill 2, mas vocês lembram da Angela Orozco, aquela jovem que encontra o James Sutherland em Silent Hill, bem no comecinho lá no cemitério? Pois é, aquele corpo que aparece sendo devorado pelo Closer, ali no começo do jogo, é o modelo da Angela. Se você olhar Acho que eu apanhei demais e tu vai tomar banho. Eu vou comendo, relaxa. Deixa eu só terminar de gravar aqui, por favor.
Eu vou comer aqui. Tá bem perto, apesar das manchas de sangue, dá pra ver que é ela. Isso é bem comum jogos utilizarem modelos já prontos. O próprio Silent Hill fez muito isso com o modelo do James. E aqui em Silent Hill 3, quem foi o modelo foi a Angela. Tem um outro detalhe relacionado ao Silent Hill 2 que pode ter passado desapercebido para alguns, que é a cena do banheiro. Em Silent Hill 2, o James parecia não se importar com sua própria vida e por isso ele pulava de locais altos sem saber a profundidade. E dentre outras coisas que ele faz, em determinado momento, quando ele procura por uma chave, ele enfia a mão em um vaso sanitário sem se importar com a nojeira que está ali diante dele. Em Silent Hill 3, Heather se depara com uma situação semelhante, onde ela olha um vaso e depois de desistir de enfiar a mão no vaso, se pergunta quem em sã consciência faria um ato parecido. No. Forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? Adivinha. Por falar em banheiro, tem um momento em que Heather bate na Já porta vi. do banheiro e alguém bate de volta e posteriormente dá pra ver que não tem ninguém dentro do banheiro, apenas uma mancha de sangue. Tem do manequim também. E pra encerrar, tem uma bizarrice que acontece somente no New Game Mais, que assim que você derrota o verme do esgoto, você pode jogar dentro do esgoto um cano de ferro, em seguida uma fada do esgoto vai aparecer e perguntar se você deixou cair um cano de ouro, um cano de prata ou um cano enferrujado. Se você responder o cano enferrujado, ela vai te elogiar pela honestidade e vai entregar tanto o cano de ouro quanto o de prata. Essa cena é baseada em um conto chinês que fala de um fazendeiro que deixou cair o seu machado em uma lagoa e um espírito apareceu mostrando um machado de ouro e um de prata e ele foi honesto dizendo que não era nenhum desses e com isso acabou ganhando os dois. Então é isso, eu acredito que tenha ficado o vídeo bem completo. Eu queria saber a opinião de... Brabo, hein? Brabo. E se falar que foi um dos dois, não vai ganhar nada, não? É, pô. Parabéns, Sandman, pelo trabalho. Vou deixar o link do... O link aqui. O link do teu vídeo. Galera, é isso. Caraca, o cara já fez até do Resident Evil 8 já. É isso. Foi como eu falei, eu acho que aqui se encerra o arco do James, da Alessa e Heather. E por que não botar o Travis? E fechou. Bem, eu acho que eu nunca joguei o Silent Hill 4, nem o Dawn Power, nem o Homecoming, mas eu acho que a partir desses três que faltam, desses três aqui, os caras não vão mais tentar reviver Samael, acho, vão ser só... Eu espero que seja em outros lugares, que não seja Silent Hill. Eu sei que é doideira falar isso, já que o nome do jogo é Silent Hill, que se referencia à cidade, mas que seja em outros lugares que já encheu o saco aquela cidade, pra mim. Porque se for, então vai ter que ser com outros personagens. Entrando que nem o James Sunderland, procurando alguém ou escapando de alguma coisa, pra depois meter o pé pra fora da cidade. Se for ainda em Silent Hill, que no Homecoming o governo jogue o míssil e destrua essa cidade igual fizeram com a Raccoon City, porque já tá enchendo o saco essa cidade já. Beleza? Então é isso, pra fazer que nem o final UFO do Silent Hill 3, tá manda os alienígenas destruir a cidade, é isso. Só que em vez de ser alienígena, manda o governo destruir isso, pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Nos vemos no 4, no The Room. Valeu. O 4 vai falar um pouco do 2, mas... Valeu. Vai ser um novo arco. Valeu. Inscreva-se. Valeu, Sandman. Valeu.